Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Espero que você esteja bem, a sua família também. Estou gravando esse vídeo aqui num dia muito frio aqui em Anápolis, Goiás. Para os padrões de Goiás, está muito fora do normal. Esse vídeo é para a nossa sequência da série sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, com base no livro do pastor Peter Scazzero, ok? Caminhamos um tanto já no livro, quase metade. Se eu não me engano, essa é a aula de número 27. Se eu não me engano, essa é a aula 27. Mas eu vou colocar lá no título, aula 27, 28, 26, eu não me lembro certo, eu acho que é 27. Se você perdeu alguma das aulas para trás, você já percebeu que são muitas, porque é uma por semana, são vários meses, né? Você pode entrar no meu canal do YouTube, inclusive se inscreva nele, habilite o sininho para você receber notificação sempre que chegar um vídeo novo lá. E aí você pode assistir às aulas anteriores, tá bom? Seria importante que você fizesse isso, para não ficar perdido, né? Nessa sequência do estudo, tá bom? Bom, hoje a gente está aqui num momento do livro onde ele vai falar um pouco sobre o ego, né? O ego. Muitas pessoas têm problemas aí com o ego e nós, de maneira geral, temos uma luta constante com o nosso ego. E aí ele vem tratar sobre o desenvolvimento do verdadeiro ego, né? Que está dentro de nós. Ele coloca assim, ó, Deus nos convida a remover as falsas camadas que usamos e assim mostrar nosso verdadeiro ego, para despertar as sementes do verdadeiro ego que ele plantou dentro de nós. Qual que é a lógica aqui do pastor Peter sobre essa coisa das sementes do verdadeiro ego que Deus plantou em nós? Bom, é fato que Deus fez sua morada em nós, né? Isso é um fato, está lá em João 14, 23. E eu comecei a gravar, o cachorrinho começou a latir lá embaixo. São aí os obstáculos de morar em condomínio, né? E não na sua própria casa individual. Então, João 14, 23, né, fala isso. Ele vai falar lá também em João 17, versos 21 e 22, que fala que Deus nos deu exatamente a glória que deu a Jesus, né? E aí ele aborda o fato de o Espírito Santo que nos foi dado para a gente poder o quê? Nos libertar do nosso verdadeiro ego em Cristo. Essa é a ideia. Pela graça de Deus, devemos ser o povo mais livre da terra. Então, é libertar o verdadeiro ego em Cristo, tá? Porque ele é habitação, nós somos a habitação dele, né? O nosso Deus habita em nós, o Espírito Santo faz morada em nós. Então, a ideia de libertar o verdadeiro ego. E aí ele vai trazer a grande questão: como desmanchar o falso ego e permitir que surja nosso verdadeiro ego em Cristo? Como desmanchar o falso ego e permitir que surja o nosso verdadeiro ego em Cristo? E aí ele traz aqui a seguir, que é o que a gente vai refletir um pouco hoje, verdades práticas, né? Ele trata assim como verdades práticas para começar a fazer essa transição, que ele chama de uma transição radical, né? Do falso ego para o verdadeiro ego em Cristo, para a gente poder viver fielmente ao nosso verdadeiro ego em Cristo, né? Então, sair desse falso ego com essas camadas que nos cobrem, para poder, nos livrando delas, a gente poder ter o nosso verdadeiro ego em Cristo, tá bom? A primeira coisa que ele traz como uma verdade prática é a seguinte: primeira, preste atenção ao seu interior em silêncio e solitude. Preste atenção ao seu interior em silêncio e solitude. Então, para a gente se ouvir, né, a gente precisa estar sozinho. Então, silêncio e solitude. Você com você mesmo, eu comigo mesmo, tá bom? A ideia de sentir todo o peso dos nossos sentimentos sem censurar nenhum deles. Então, com isso a gente vai
descobrindo as camadas desse ego que está em nós, tá certo? Ele fala um pouco das disciplinas clássicas cristãs, a tanta do silêncio, que é fugir de ruídos e sons, não falar, da solidão, que é estar só, sem contato humano, que são disciplinas espirituais, tanto que ele fala silêncio e solitude, estar você consigo mesmo e com Deus, que são disciplinas espirituais fundamentais, né, para esse desenvolver do verdadeiro ego em Cristo, tá bom? Aí o testemunho particular dele. Assim como você, diz pastor Peter, eu tenho incontáveis exigências pressionando por minha atenção. Ok? Tem muita coisa que pede a nossa atenção. Com o ritmo frenético de nossa vida, o incessante ruído da televisão, do rádio, dos computadores, da música e a nossa agenda sempre superlotada com muitas coisas para fazer, né? Com esse ritmo, não é de admirar que o ritmo antigo do silêncio e da solitude esteja perdido para a maioria dos crentes aqui do Ocidente, né? Para nós é muito difícil solitude e silêncio na época em que vivemos, mas precisamos arrumar tempo, diz ele. Como disse o sábio Abade Moisés, quando um irmão lhe pediu uma boa palavra, vá, sente-se em sua cela, aposento do monge, no caso aqui, e sua cela lhe ensinará tudo, ou seja, fique recluso, em silêncio e solitude, e você vai conseguir ouvir os ensinamentos, não é, que vem do Senhor, porque Ele vai falar contigo. O grande problema é que nós estamos tão atarefados, com tantos barulhos na nossa cabeça, né? Disse certa vez o escritor, se eu não me engano foi o Rubem Alves, né? Rubem Alves disse o seguinte: o problema não são os barulhos externos, mas sim os barulhos internos, né? Os barulhos internos, aquilo que está dentro da nossa cabeça. Então, às vezes, você vai desligar a televisão, às vezes você vai desligar o celular. Você viu que acabou de chegar a mensagem aqui para mim. Você pode desabilitar tanto vibrar quanto fazer barulho, deixar longe. Você pode desligar interfone, você pode fazer o que você quiser. Se internamente você estiver cheio de barulhos, você não vai conseguir ter solitude, silêncio. Talvez o silêncio externo, mas com certeza não terá o silêncio interno, tá bom? Então nós precisamos cuidar disso. Então hoje nós veremos duas verdades práticas. A primeira, preste atenção ao seu interior em silêncio e solitude, porque é fundamental. Sem isso, a gente não consegue avançar, né? E uma segunda verdade prática que ele coloca é: encontre companheiros confiáveis. Encontre companheiros confiáveis. Um grande servo de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, depende da tradução, a gente não fala alemão, então fica difícil escolher aí a melhor forma. Mas enfim, no seu clássico chamado Life Together, ou seja, vida em comunhão, né, vida juntos, em conjunto, vida em comunhão, Bonhoeffer advertiu o seguinte: que a pessoa que não pode estar sozinha cuide da comunidade, que a pessoa que não está na comunidade cuide de estar sozinha. Ou seja, devemos estar sozinhos juntos, uma comunidade de solicitudes. Olha que bonito isso, devemos estar sozinhos juntos, uma comunidade de solicitudes. Eu vou repetir o que Bonhoeffer fala em Life Together, Vida em Comunhão. Clássico livro. Que a pessoa que não pode estar sozinha cuide da comunidade. Que a pessoa que não está na comunidade cuide de estar sozinha, ok? Nós precisamos estar sozinhos juntos, ou seja, mesmo na vida em comunidade, precisamos ter a prática da solicitude, né? Essa coisa de encontrar companheiros confiáveis não é tão simples assim, né? A questão da nossa jornada por uma espiritualidade emocionalmente saudável coloca em jogo uma mudança radical no centro daquilo que nós somos, o nosso ser, né? O pastor Peter coloca que tem pelo menos duas forças críticas que atrapalham uma troca tão profunda. Primeiro, é enorme a pressão de fora para continuarmos levando uma vida que não é nossa. E segunda,
nossa vontade obstinada é muito mais profunda e insidiosa do que pensamos. A possibilidade do auto-engano é tão grande que sem companheiros idôneos podemos facilmente cair na armadilha de viver ilusões. Por isso encontro companheiros confiáveis, pessoas que possam orientar, dar conselhos, ajudar na caminhada por uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? Isso daí é muito difícil nos nossos dias. As pessoas estão cada vez mais se individualizando, né? Ainda mais agora com essa pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu canto, a gente não reúne nem para almoçar mais, para bater papo, jogar a conversa fora, estreitar relacionamentos, aumentar os vínculos, está tudo mais difícil nesse sentido. Então, preste atenção e ouça o seu interior com silêncio e solicitude. Segundo, encontre companheiros confiáveis. Eu falei que ia dizer duas, vou falar logo as 4. Terceira verdade prática que ele coloca para a gente ter um verdadeiro ego em Cristo. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Ele coloca assim, ó, eu não queria ser um presidente ou um gerente. Desejava ser pastor e viver de outro jeito. A igreja, então, me pediria para renunciar? As pessoas me rejeitariam? Estou vivendo fielmente a vida que Deus me pediu para viver, né? Estou vivendo fielmente a vida que Deus pediu para viver. Será que nós estamos, de fato, saindo da nossa zona de conforto? Ou será que nós estamos acomodados por muitos e muitos anos da mesma forma na zona de conforto da gente? Sair da zona de conforto é se expor, mas um verdadeiro ego em Cristo, trabalhado e transformado pelo poder do Espírito, se expõe, tá bem? E em quarto lugar, ore por coragem. Ore por coragem. Quando nos direcionamos em nosso verdadeiro ego em Cristo, sempre causamos alguma reação naqueles que não são próximos, né? Então, precisamos orar com coragem, orar com coragem. Ele cita aqui Murray Bowen, né, criador do termo diferenciação, diz que ele enfatiza que nas famílias existe uma poderosa oposição quando um membro desse sistema amadurece e aumenta seu nível de diferenciação, ou seja, vai se aproximando do verdadeiro ego em Cristo. Ele argumenta que até um pequeno crescimento pode causar uma reação nas pessoas mais próximas. E da mesma forma, ele tem visto repetidamente que quando alguém muda, tornando-se um verdadeiro ego em Cristo, pessoas em volta se decepcionam. Então, Bowen descreve a oposição em 3 estágios, que as pessoas ao nosso redor vão se opor se a gente viver o verdadeiro ego em Cristo. Normalmente vão, tá? E aí o Bowen descreve, então, essa oposição em 3 estágios. Primeiro, estágio 1. Você está errado em mudar e eis por quê. 2. Volte ao que era antes e vamos aceitá-lo novamente. E 3. Se você não voltar, estas são as consequências. E aí são listadas as consequências. Então as pessoas não querem a nossa mudança. As pessoas querem que a gente permaneça como sempre fomos, né? Como sempre fomos, como sempre vivemos, sem essa evolução do verdadeiro ego em Cristo. E aí nós não conseguimos evoluir quando nós ficamos dando ouvidos a essas pessoas, né? E aí por isso que ele coloca que é orar com coragem. Orar com coragem, tá bom? Então eu e você precisamos orar, não é? Com coragem e por coragem, né? Orar por coragem, porque senão a gente não vai conseguir avançar nesse nosso verdadeiro ego em Cristo, porque as pessoas não querem isso, as pessoas vão nos criticar, vão se opor a nós nesses estágios aí que o Bowen, Murray Bowen coloca, tá bom? Que eu e você consigamos desenvolver o nosso verdadeiro ego em Cristo, tá bom? Que esse estudo sobre a espiritualidade esteja sendo libertador na sua vida, como um dia foi na minha, tá bem? Que Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana na presença do Senhor, e a gente volta aí na próxima aula, seguindo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Deus abençoe você. Assista as aulas anteriores, tá? Não fica perdido, não. Tchau.